Pessoal, dando start aqui na gravação da UBL ao vivo de hoje. Pessoal, vocês desculpa aí que meu sistema aqui demorou aqui um pouco não, né? Demorou bastante aqui para entrar aqui, né? A internet aqui estava um pouco fraca. Por isso que eu estou entrando só nessa hora aqui, tá? Mas aí eu vou dar andamento aqui se precisar de uma, né, de mais conteúdo aqui no tempo, se ficar pouco, tá? Eu vou gravar um conteúdo adicional, inclusive eu vou juntar com essa aula aqui, tá bom? Tá? Vocês não vão ficar prejudicados aí. Eu não sei, geralmente alguns alunos aparecem nessa aula aqui, né? Pode ser até que vocês tenham tentado entrar aí, mas não conseguiram, né? Não conseguiram por conta dessa instabilidade. Eu acredito que não foi só aqui na unidade aqui, foi no Teams, né? Que eu vi alguns outros professores também tiveram essa mesma reclamação, tá? Vocês desculpa aí, já pedi desculpa de antemão, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital. Depois a gente segue aqui com nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Eu lembro que na aula passada a gente fez análise, se eu não me engano, acho que foi da faixa de servidão, tá? Então, lembrando, tá, pessoal, que estamos na primeira C do módulo específico 1, tá? De instalações prediais. É, Ainda faltam algumas aulas aqui para a gente concluir, tá? Falta o quê, ó? Já estamos na nona aula, tá? E a gente já analisou todas as três atividades discursivas e a quarta, que é o fórum de discussão, tá bom? Pessoal, eu peço, muitos não fizeram o fórum ainda, eu peço que vocês tenham uma atenção especial no fórum, por quê? Porque o fórum, ele, assim, às vezes é negligenciado por aluno, aí o aluno vê aqui, não, só vale 4 pontos, não vai dar nada, não. Mas às vezes você precisa de um ponto para você conseguir, né, a continuidade, sua aprovação e a continuidade do curso, tá? Então não negligencia, tá? Esse curso, né, e de qualquer outra instituição séria aí de ensino, ele foi feito a partir de um plano, né, um chamado PPP, Plano Político Pedagógico, né? Então, uma equipe de pedagogos juntamente, né, que é da área da educação, juntamente com o pessoal técnico aqui, né, eletrotécnicos, engenheiros, né, principalmente engenheiro eletricista aí que, né, compõe aí da área da elétrica, né?
eles pensaram, né, e desenvolveram um material, né, desenvolveram um produto para você, que é o produto que um eletrotécnico, né, vamos dizer assim, são os conhecimentos básicos que o eletrotécnico deve ter. E você não fazer uma dessas atividades, você está deixando para trás informações, aprendizados que você, de outra forma, não poderia, ter acesso se você não fizer essa atividade, tá bom? Então eu peço encarecidamente aí, não negligencie, né, o fórum ou a atividade 4 aqui, por exemplo, que ela só vale 9 pontos, ou a 3, né, que só vale 7. Aí eu vou focar só na atividade um, tá? Não negligencie, porque ela é fundamental, não só para você, né? Parece até que eu estou falando só de nota, né? É igual a pessoa quando fala só de dinheiro, dinheiro, dinheiro para resolver tudo, né? Mas você, fazendo a atividade, você está o quê? Estudando, é uma oportunidade de você estudar e entender aquele conteúdo, né? E se não entender, né, me perguntar, aparecendo aqui, praticamente quase todas as aulas ao vivo aqui, eu tenho alguns alunos que comparecem aqui, né, principalmente aqui dessa unidade. É uma oportunidade para você, no momento presencial, né? Ir quando eu falo presencial, no ao vivo, né? EAD, você tirar dúvidas e observações sobre as atividades, né? E sobre o conteúdo também, né? Para você não ficar, né, com lacunas, na sua jornada de conhecimento, tá bom? Essas lacunas aí, elas são graves. Às vezes você não assume uma função, né, não assume uma vaga porque te faltou alguma, né, se faltou, ou, né, você negligenciou, algum conhecimento que foi planejado pela equipe pedagógica, pela equipe aqui de engenharia, né, para que você tenha o conhecimento básico aqui que um profissional de eletrotécnica ele deve ter, tá? Então, nessa aula a partir, ó, foi, se eu não me engano, da aula 5 a gente já começou, né, ver apenas o conteúdo, né? A gente já analisou as atividades, né, os pontos fortes que vocês precisavam, né, os pontos observáveis para a atividade, né? E a partir dessa aula a gente foi só analisando aqui, por exemplo, a questão de normativa, a questão de laudo, tá? Então, na última aula foi relacionada aqui, ó, a isso, ó, a limpeza de faixa de servidão. A gente analisou aqui. Hoje, né, vamos pegar aqueles exemplos de laudos aí que eu compartilhei com vocês, foi na aula, aqui ó, foi na aula 4, tá? Na aula 4 eu compartilhei com vocês alguns exemplos aí, né, de relatório, né, de documento aí, que vocês podem utilizar, né, como referência, né, para a sua vida profissional, né, como modelo aí, né? E aí vamos analisar um deles, tá bom? Vamos pegar esse daqui, ó. Inclusive, vou pegar a própria NR16 aqui, ó. Esse parecer técnico aqui, tá? Pegar o parecer técnico e vamos pegar também. Vamos aproveitar aqui, utilizar como pano de fundo a NR16, por quê? Porque ela tem a ver, né, com a análise desse laudo. E já dando spoiler, né, para segurança e eletricidade, essa é uma das normas, né, a de número 16, né, que trata sobre atividades, né, quando fala atividades e operações, né, uma atividade é uma atividade, eu vou explicar para vocês, mas já dando spoiler, existe o Código Brasileiro de Ocupações, então
Nesse Código Brasileiro de Ocupações existem atividades que são relacionadas ao seu curso, o curso técnico, né, o de eletrotécnica. O que que um eletrotécnico faz? Quais que são as atribuições dele no exercício, né, da profissão? O do engenheiro, tá? Tem também do eletricista lá, tem um código, o que que ele faz, o que que o enfermeiro faz, por exemplo, e por aí vai, né? Deixa eu pegar aqui. Quero pegar a normativa 74 aqui. Cadê, moço? Ah, tá aqui. Lembra que a gente vem analisando ela aqui, ó. É, ó, elaborar projetos, né? Emitir laudos, né? Que a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Muitos técnicos, principalmente os técnicos ainda da época do CREA, né? Eles, né? A frase, né? O discurso é sempre o mesmo. Professor, o CREA não deixa a gente, na época, né? Quando eu ainda estava em exercício, não deixa a gente fazer, né? É laudo e tal. E realmente, tá? Ele não deixava você emitir laudo, o que eu acho uma bobeira, tá? A única limitação, tá? Relacionada ao técnico é a carga, tá? Que é de 800 kVA, tá? A carga, ele tem limite, já o engenheiro eletricista não tem limite, né? Ou seja, a potência, a demanda que essa indústria, né, tem, né, ou seja, até 800 ele pode assumir, já o engenheiro ele tem ampla, tirando praticamente todo e qualquer serviço, dadas as devidas proporções, né, dado o conhecimento do técnico, que ele, né, dado o tempo, ele é mais limitado do que o engenheiro, né? O engenheiro ele desenvolve mais, né? Por isso que ele fica 5 anos lá na faculdade, às vezes fica até mais, tá? Eu fiquei mais porque quando eu fazia na Católica, eu não sei como é que tá hoje o valor, mas eu sei que era bastante caro aí. E para eu cursar os créditos, as disciplinas lá, né? Eu não conseguia cursar todas da grade. Só no primeiro semestre é aquela história, fui obrigado a cursar todas porque era padrão. A partir do segundo semestre, eu não precisava pegar necessariamente todas as disciplinas, mesmo porque eu tinha dificuldade, tá? Bastante dificuldade aí. E se eu pegasse todas as disciplinas, o valor aí a mensalidade ele era altíssimo, então eu resolvi, né, ficar mais tempo na faculdade, mas tendo a oportunidade de conseguir pagar, né, naquele semestre ali, né, para eu poder, né, eu sei que foram, e olha que eu não rodei nenhuma disciplina não, tá? Ainda consegui bolsa. Eu sei que eu fiquei 6 anos e meio, ou seja, eu fiquei 1 ano e meio a mais, né? Por quê? Porque eu não pegava algumas disciplinas para não pegar muito, né? Para não ficar muito difícil, e também porque eu não conseguia pagar, dava um valor altíssimo. Eu lembro aí que no começo minha mãe ajudava, era minha irmã, né? Também, né? E daí era complicado. Então, assim, a atribuição do engenheiro é maior porque ele, né, é inclusive de criar sistemas, ele pode fazer isso, tá? Mas basicamente exceto a questão da carga, você pode se responsabilizar por qualquer serviço, né? E um deles é você fazer, né, um laudo, uma perícia sobre, né, um determinado trabalho de uma pessoa aqui, né? Nesse caso, né, isso aqui é o padrão do documento, tá? O documento ele é apresentado dessa forma aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor da vara tal, né, da vara do trabalho tal.
o número do processo, o nome do requerente, né? Quem é que está entrando contra a empresa, a Thanos Construtora aqui, que eu dei o nome, né? O Deltrano está entrando contra a construtora e outros que é, porque essa construtora, ela trabalha a serviço da concessionária de energia local. Na época era a Celg, tá? E é um exemplo de empresa terceirizada, ou seja, essa empresa ela construía, né, e montava torres de linha de transmissão, né, e aí na zona rural, tá? E aí, quando você faz a perícia, você vai lá no local, né, no laboral lá, você vai fazer entrevista com o paradigma. O paradigma é a pessoa que faz o mesmo serviço que o Deltrano, tá? E aí a empresa alegou que ele não tinha um direito adicional de periculosidade, tá? Isso aqui, ó, é a NR16 que fala sobre operações perigosas ou periculosas, né? Então, ele, inclusive, ó, esse profissional que se expõe um dos agentes periculosos aí reconhecido no mercado, né? É a eletricidade, né? O que que é a periculosidade? Periculosidade é um risco em que esse risco ele não só pode te levar à incapacitação, né, permanente ou incapacitação temporária, mas ele também pode levar você a óbito, tá? Então, a periculosidade é um tipo de risco que ele é grave, tá? Então, é necessário você ter ressalvas quanto a esse exercício. E se ele for inerente à tarefa que você executa, né, o seu trabalho, né? No caso, esse cidadão aqui, ele era montador, ele é, né, montador eletromecânico dessa empresa, ou seja, ajudando na construção, no lançamento de cabos de linha de transmissão. Beleza. Pessoal, então quer dizer que o risco periculoso aí da eletricidade, né, ele se enquadra, né? Inclusive, fala aqui, ó, exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então, o cidadão tem um salário, né? Tempo em tempo, dependendo aí da empresa, né? Você tem gratificações, né? Gratificação por assiduidade, né? Tem muita empresa aí, dependendo da função, ocorre o absenteísmo, né, que é a falta no trabalho, e essa falta no trabalho, ela causa o quê? Causa uma paralisação, às vezes, momentânea no serviço, ainda mais se for na saúde, né? Imagina, né, na pandemia, o que ocorreu, né, a gravidade que foi, né? E os profissionais de saúde, né, eles estavam expostos a riscos, né, que poderiam, inclusive, causar morte. Aí quem que ia cuidar das outras pessoas, né? Então, é uma ressalva que eles tinham que ter grande. Então, ó, o salário, né, sem acréscimo de resultantes de gratificações, né, ou seja, a gratificação é um valor a mais que você recebe, né, por assiduidade, por exemplo, prêmios, né, ou participação de lucros da empresa. Tem empresa que, dependendo aí da produção, ela faz essa participação de lucros, e aí você recebe periodicamente, ou recebe todo mês aí um adicional a mais ali, né? Mas isso não tem nada a ver com de periculosidade. Basicamente, assim, como se diz, ser no popular, aqui no popularesco, a periculosidade é uma forma de pagar, né? De monetizar você, trabalhador, se expor a um risco, né? Que é o risco da eletricidade. Professor, tem como eu dar manutenção em um sistema, fazer a montagem dessas redes aí? Sem sofrer esse risco? Tem, é não fazer esse trabalho, né? Ah, então quer dizer que não tem como, né? Se você executa esse trabalho, você corre esse risco. Ah, entendi, tá?
É de responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracterização. No caso aqui, a empresa estava descaracterizando, que fala, não, o Deltrano de tal, ele não tem o direito a esse adicional, por isso ela cessou, tá? Mediante laudo técnico do elaborado, né? Ou laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo, né? 195 do Código das as Leis Trabalhistas, né? A CLT, tá? É assim, pessoal. Inclusive, o empregador aqui, né, ele cessou o pagamento, né, desse adicional, né, alegando que ele não deveria, né, receber, inclusive o médico não, o engenheiro de segurança do trabalho, que também é engenheiro eletricista da concessionária, ele concordava, ele corroborava com isso, né? Beleza. Então tem vários tipos de trabalhos aqui, ó, operações com explosivo é considerado periculosa, né? É, operação com inflamáveis, tá? É outro tipo de atividade periculosa, né? Pode causar explosão ali, né? Inclusive a eletricidade, tá? Eletricidade é um agente periculoso. É explosivo, cadê onde que ela tá? Ela tá aqui em algum lugar. Acho que eu passei dela aqui. Que eu já tô aqui, ó. Esse aqui é relativamente novo, ó, foi em 2013, ó. Atividades, né, com exposição a roubo e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, tá? Antigamente não era considerado como periculoso. O anexo 5 ou anexo 4, desculpa, né? Atividades e operações perigosas com energia elétrica, que é o caso do Deltrano de Tal, tá? Então, nesse processo aqui, você vai falar sobre a vistoria, ou seja, você vai lá nessa empresa, né? Aí, Goiânia, ó, a Igreja Vara do Trabalho de Goiânia, através dos despachos na folha do processo, né? 12 e 13, eu inventei aqui folhas estudar devidamente o mesmo, dirigimos-nos às instalações da requerida, a LT, né, a linha de transmissão Vingadores. Obviamente ela não tem esse nome, eu pus um nome fictício aqui, instalada entre a UH, né, uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica, a Pangeia, Ultron e Subestação Vingadores, em Catacombes, Goiás. E era numa cidade aqui de Goiás, né? Mas essa cidade não existe aqui, não, é fictícia, tá? Isso aqui é só para o exercício. Procedemos com as inspeções necessárias, levantando a situação do requerente, né? Seus locais de trabalho e as condições que ele exerceu essas atividades aqui. Aí nesse anexo 4 fala, né, que as atividades e operações perigosas, né, com energia elétrica. Inclusive, ó, o item um aqui, ó, tem direito adicional dos trabalhadores que executam atividades ou operações, instalações, equipamentos elétricos energizados em alta tensão, é o famoso linha viva de transmissão, que realiza atividade e operação com trabalho em proximidade é, na rede elétrica, né, em conformidade à NR10, tá? Que realiza atividades e operações, ó, ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema de consumo, né, elétrico aqui, ó, no caso, descumprimento do item, né, e seus subitens da NR10. As empresas que operam em instalações de equipamentos integrantes do CEP, né, no caso, essa construtora que ela construía é, é, linha de transmissão, e na hora que você constrói, a linha não está energizada, obviamente, tá? E aí, ó, eles queriam falar que, né, o item 2 é em qual situação que ela não é considerada periculosa, né?
atividades de sistema elétrico de consumo, instalações ou equipamentos desenergizados e liberados para o trabalho sem a possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR10. Inclusive, o engenheiro lá, eletricista e de segurança, ele alegou que, em conformidade com o item 2, né, do anexo 4 aqui, né, que é o que fala sobre periculosidade em energia, né, o cidadão, né, o Deltrano, não poderia receber esse adicional, tá? Daí você tem as perguntas, que são os quesitos do requerente, é o que a gente, né, faz a pergunta, né, do requerente aqui, a pergunta pro perito, né, sobre o trabalho que o requerente faz, do mesmo jeito em contrapartida da requerida, qual que é a função do reclamante, aí sempre atuou em obras de construção de linha de transmissão, né, tal. Aqui, ó, eles ainda queriam induzir queria falar, ó, para atividades inerentes à função do reclamante, é necessário haver energia elétrica? Não. É exigido que não haja eletricidade, embora exista o risco de indução eletromagnética, viu? Então, não tem energia conectada na rede, mas tem a possibilidade de indução. Inclusive, quando ele fazia o lançamento de cabo, esse lançamento de cabo aí, a rede, né, os cabos que ele lançava, eles não eram aterrados, né, em conformidade com o método de aterramento temporário. O método de aterramento temporário é um método de proteção, tá? Inclusive uma rede que ela está desconectada do sistema elétrico, mas ela não tem a aplicação do aterramento temporário, ela não é considerada desenergizada, ela é apenas considerada desconectada da rede. Ou seja, há a possibilidade, igual eu expliquei aqui, né, de indução eletromagnética por descarga ou por uma linha que está paralela ou transversal, né, passando por baixo ali, né? Tem linha de transmissão que passa por cima de rede de distribuição, tá? Então aqui as perguntas foram, né, ó, em áreas energizadas, aí não há. A pergunta, tudo era relacionado a isso, né? Aí no final eu concluí aqui, ó, é considerada periculosa porque a sua proximidade com redes, embora estejam desligadas, né? Sem energia, elas podem sofrer ação de descarga atmosférica, seja na mesma, né, em que o requerente labora, né? Ou em sua proximidade, principalmente porque não há aplicação de aterramento temporário, que desviaria a eletrocução, deixando o trabalhador em segurança. Observando o anexo 4, né, da NR16, o item 2, né, que eles alegaram que é a prova, ó, ele não precisa por conta disso, ó. Não é devido o pagamento, eu escrevi tudo que estava aqui, né, no 2 aqui, né, é, e aí eu expliquei que nessa linha, a linha A aqui, ó, há dois equívocos. Primeiro, o cabeamento se encontra desconectado ou desligado do CEP, né? Da linha de transmissão, né, energizada. Mas não se encontra necessariamente desenergizado, pois no cabeamento não há aplicação de aterramento temporário e, como frisei, né, anteriormente, há risco de indução eletromagnética, principalmente por descarga atmosférica. E segundo, o segundo equívoco é que o sistema elétrico de consumo que a própria NR16 no anexo 4 se refere é a tensão secundária ou baixa tensão. E o requerente ele não trabalha em baixa tensão, ele trabalha em linha de transmissão, é linha de alta tensão, embora desconectada, tá? Eu não posso afirmar que é desenergizada, porque ela não tem a aplicação da proteção suplementar, que é o aterramento temporário. Então, inclusive, se ele tivesse a aplicação do aterramento temporário, ele tinha o direito a esse adicional, tá? Então, por isso que esse trabalhador ele, né, ele precisava ter o recebimento, né, inclusive os retroativos, né, enquanto ele laborou na empresa, né? Já dando spoiler, né? Esse cliente aqui ele conseguiu
o pagamento, né, do adicional e dos retroativos, porque ele nem trabalhava mais na empresa, né? Então é isso, né? Assim, é, o engenheiro eletricista lá deles deve ter tomado uma bronca, né? Porque isso aqui é básico. Isso aqui tem que ser básico para você, futuro eletrotécnico, para o engenheiro também tem que ser básico, essa interpretação, tá? E você errar numa interpretação dessa aqui, né? Você, né, vai, né, é como se diz, fazer papel de bobo, vai fazer papel de palhaço, né? E você vai colocar a sua empresa, né, numa era era óbvio, ele tinha que virar para a empresa e falar: "Construtora fulana de tal, paga logo esse adicional, porque não há lá no canteiro de obra, não há aplicação de aterramento temporário. Se houvesse, aí sim a gente poderia continuar com o processo. Era apenas isso que ele tinha que fazer, mas é aquela história, né? Do jeito, né? Do mesmo jeito que nós temos bons profissionais em eletrotécnica, bons em engenharia, nós temos profissionais, né? Que não são, né, necessariamente bons aí. E às vezes a culpa não é, pode ser um profissional bom, mas às vezes é falta de experiência mesmo, tá? É simples assim, beleza? E aí, Leandro? Tranquilo? Deixa eu só fazer o registro aqui. Leandro, você desculpa aí, porque hoje atrasou aqui. A internet estava dando um problema aqui. E aí eu nem sabia se você ou outro tinha entrado, tá? Mas aí deu para gente analisar o assunto aqui. Depois você vê a gravação, tá? O assunto de hoje, tá? Aí na próxima aula. Inclusive, nós vamos ter se eu não me engano, é a partir do dia 26, não, do dia 26 ao dia 29, nós vamos ter o workshop, tá? Mas aí vão avisar cada turma aqui antecipadamente, tá? Workshop com várias palestras aí, né? Relacionada à nossa área técnica, né? A elétrica, vai ter o dia da elétrica, vai ter o dia da mineração, tá? Então vai ser interessante a gente participar desse workshop, tá bom? Tranquilo, professor. Tentei chegar mais cedo, não deu certo, não. Mas Não, depois vou reassistir a aula. eu também estava tentando aqui, mas aí eu consegui, tá? Ah, Demorou um tranquilo. pouquinho, mas eu Mas a aula vai consegui. ficar gravada, né? Sim, sim, sim. Ah, tranquilo. Valeu. Tá gravado. Ainda a gente tá gravando ainda aqui. Obrigado. Beleza? Então Falou. é Boa noite. isso. Muito obrigado aí. Tchau, Desculpa tchau. aí. Nada, tranquilo. É, Fica com Deus, tá, Acontece. Leandro? Falou. Boa noite, Tchau. senhor. Tchau. Amém. Boa noite. Fica com Deus.